Ok, já está. Então, fiz uma reserva e agora? Às vezes surge o pânico pós-reserva, não é? Ai, porquê que isto não me está a dar? Desgraçado, tira uma imagem. Pronto. Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre aquilo que acontece depois de efetivamente termos feito uma reserva, está bem? O cliente fez a reserva e qual é o procedimento que nós devemos ter. Porque não é só fazer a reserva e depois desaparecer para o mundo e o cliente ficar ali um bocado, ok, pronto, só quis fazer a venda e agora não quer saber de mim. É importante que nós passamos uma mensagem de confiança e tranquilidade ao cliente e que estejamos disponíveis também para esclarecer as dúvidas no pós-venda, porque surgem sempre algumas dúvidas, e é para isso que nós cá estamos, para esclarecer o cliente e para que ele depois possa ir de férias tranquilamente. E hoje vou-vos dar 7 passos para terem um pós-venda de sucesso, está bem? Bem, deixa-me só experimentar aqui uma coisa que eu não sei o que é que se passa, mas ele tirou-me aqui as imagens, está tolo. Pois, está bem, ok. Decidiu tirar umas imagens, vamos continuar sem imagens, peço desculpa. Não sei o que é que lhe deu, mas está bem. Então, o primeiro passo. No mesmo dia em que vocês fecham a reserva ou no dia a seguir, vocês o que é que têm de fazer? Enviar a documentação toda ao cliente, está bem? Para que o cliente confirme se está tudo ok com a reserva, para que confirme se as datas estão certas, o número de pessoas está certo e se tem lá todos os serviços. Porquê? Porque imaginem que há um erro. Estava aqui a olhar agora para a Carla, ela no outro dia enganou-se a fazer uma reserva de um voo, enganou-se num mês, apercebeu-se dentro das primeiras 24 horas e conseguiu alterar sem custos, está bem? E é muito importante, às vezes, 4 olhos veem melhor do que dois, e nós podemos até ver e achar que está tudo ok, mas depois o cliente ver ali alguma coisa que não esteja dentro dos conformes e que pronto, que acaba por dar conta, está bem? Isso é muito importante. E caso depois haja algum erro, não é? Mais tarde que ele se aperceba, vocês estão sempre precavidos porque mandaram a documentação e ele também fez a confirmação depois de vocês, está bem? Isso é o primeiro passo. Enviarem sempre a documentação, quer seja de operador, quer seja de plataforma, ok? Segundo passo. Então, no dia seguinte à reserva, o que é que vocês devem fazer? Apontar na agenda, na vossa agenda, no vosso telemóvel, na vossa agenda, em papel, o que vocês quiserem, a data limite de pagamento. E o que é que eu faço? Eu na minha agenda aponto sempre 7 dias antes da data limite, está bem? O nosso back-office avisa-nos, mas aponto sempre 7 dias antes da data limite, para depois relembrar o cliente. E quando chegar à altura, eu vou dizer: olha, daqui temos o restante pagamento da reserva para fazer até dia X, mas vamos dar ali uma margem, não é? Porque às vezes o cliente precisa disponibilizar dinheiro de outra conta, precisa de ali de alguma flexibilidade, e se avisarmos com antecedência é sempre mais fácil. Obviamente que nós, no dia em que fechamos, também vamos dizer: olha, o restante pagamento tem de ser feito até dia X, mas ele na altura já não se vai lembrar. E cabe-nos a nós então relembrá-lo 7 dias antes para que ele tenha tudo dentro dos conformes para fazer o pagamento final. Outra coisa que devem fazer se não fizeram é quando a pesquisa, ou a quando o orçamento, ou quando a reserva, que é ir ao site da IATA e verificar o que é necessário para aquele destino. Se é necessário algum tipo de vacinação, se é necessário alguma documentação extra para o destino, por exemplo, um formulário de entrada no destino, está bem? Destinos que estão a pedir formulários de entrada são, por exemplo, Punta Cana, Cabo Verde, ok? Pronto, mas quando é que a destinos assim mais exóticos, convém verem se é necessário também outro tipo de vacinação, não é? Um destino que vocês não estejam tão habituados a vender, como por exemplo, sei lá, Moçambique ou Zanzibar, é melhor ir verificar se é preciso algum tipo de vacina, porque para o cliente estar prevenido, porque vai ser sempre uma despesa extra que o cliente vai ter, está bem? Depois, em destinos exóticos, também convém depois avisar o cliente que será melhor fazer a consulta do viajante. E a consulta do viajante deve ser feita quanto tempo antes? 2 meses antes da viagem. Porquê? Porque pode ser necessário. Desculpem, deixa-me só desativar aqui uns microfones.
aqui, acho que já está a funcionar. Ahm, Pode ser preciso levar alguma vacina, pode alguma medicação não estar disponível, naquele momento e a farmácia ter de mandar vir, ou alguma vacina, e então é preciso jogar com essa antecedência, está bem? 2 meses é o ideal. Depois estamos aqui a falar de destinos exóticos como, por exemplo, lá está, África, safaris. A Ásia também é recomendado fazer consulta do viajante. eh, Pronto, há vários riscos associados, até mesmo nas Caraíbas, com resort, uma consulta do viajante nunca fez mal a nenhum. Pronto, há sempre aquela hipótese de gastros. Obviamente que nos resorts estão sempre mais protegidos, não é? Mas tudo o que seja Ásia é sempre recomendado fazer uma consulta do viajante. As consultas de viajantes estão incluídas no nosso seguro Silver e Gold, está bem? Por isso, quando vocês reservam esse tipo de destinos na nossa plataforma, está bem? Não nos operadores turísticos, só operadores turísticos têm os seguros deles e não está incluído, mas na nossa plataforma, imagina que reservam a Ásia na nossa plataforma ao Zanzibar. Podem logo fazer um upgrade de seguro, porque a cobertura vai ser maior nesses destinos, é sempre melhor, a diferença não é assim tanta, e já tem a consulta de viajante incluída, está bem? Acaba por ser também uma mais-valia para o vosso cliente já ter isto disponível, para quando for viajar. É menos uma despesa que ele depois vai ter. Por exemplo, acho que o seguro Silver eu reservei agora esta semana para uns clientes, foi tipo 38 € para dois. Ou seja, uma consulta de viajante acaba por ficar muito mais caro do que isso, acaba por ficar ali à volta dos 50 €, e se vocês já lhe oferecerem isso no pacote, já é uma mais-valia, ok? O passo 3, pronto, e agora não tenho aqui as imagens que bem. Mas nós vamos resolver isto, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Aliás, vou sair aqui da apresentação, eu queria sair da apresentação. Não, também não quero. Aí não há problema. Eu já vos mostro a seguir, então. Passo 3. 35 dias antes da viagem, está bem? Isto para reservas de operadores. É necessário enviar a documentação do cliente até 35 dias antes da viagem. E a documentação é o quê? Ou os passaportes, ou o cartão de cidadão, se for, por exemplo, um pacote da New Blue para Maiorca. É mesmo necessário o cartão de cidadão porque vai ser emitido os bilhetes de avião do operador e o suporte tem que enviar isso para o operador, está bem? Não é só necessário o passaporte, também é necessário o cartão de cidadão. Já sabem, reservas do operador têm de enviar sempre a documentação do cliente ao suporte. Podem enviar no momento da reserva, ok? Mas às vezes o cliente não tem, e muitas vezes aquilo fica ali perdido. Não sei se agora o sistema já está mais informatizado, mas depois o suporte vai-vos pedir na mesma, e assim vocês apontam na vossa agenda 35, 40 dias antes da viagem, enviar a documentação do cliente para o suporte. E como é que vocês fazem isso? Então, é muito fácil. Vocês vêm aqui ao vosso back-office, está bem? E aqui de lado, onde diz suporte e ajuda, vamos carregar em contacta-nos. Depois, em novo pedido, ok? Aqui na categoria, vamos escolher gestão de reserva, enviar dados do cliente e depois vamos escolher aqui a reserva para a qual vamos enviar os dados, está bem? Para a qual vamos enviar os passaportes. Ok? Tudo certo? Imaginem, eu quero enviar passaportes para esta reserva, vou carregar aqui e vou anexar aqui as fotos dos passaportes, está bem? As fotos têm que ser bem legíveis, está bem? Fotos muito bem legíveis. Passo 4. Muito simples. Então, passo 4 é não se esquecer de fazer o pagamento. Está a jeito, não é? Porque senão a reserva é automaticamente cancelada. Se passa aquela data limite, a reserva é automaticamente cancelada e o cliente não tem direito a nenhum reembolso. Então, operadores turísticos, a data limite de pagamento é até 35 dias antes da viagem, ok? Na plataforma, às vezes vai variando ali entre os 20 e os 7 dias antes da viagem, depende também se é só hotel, se é hotel com voos,
mas quando vocês estão a fazer a reserva, aparece-vos logo lá qual é a data limite de pagamento daquela reserva na plataforma, está bem? Nos operadores, sabem sempre que é 35 dias antes da viagem é o restante pagamento. A menos que a reserva seja feita dentro dos 30 dias antes da data limite, e aí então tem de ser pagamento total, tá bem? E na plataforma a mesma coisa. Vocês, para terem acesso ao pagamento faseado na plataforma, têm que escolher alojamentos com cancelamento gratuito, senão vai-vos dar logo o pagamento total da reserva, em vez do faseado, ok? Depois, o passo 5, que é aqui que vamos entrar aqui na consultoria de excelência, onde vamos então voltar a entrar em contacto com o cliente e assegurar que está tudo ok com a sua reserva. Então, normalmente, quando é uma viagem de operador, não é? 7 dias antes da viagem, tem de pedir a documentação final ao suporte. Agora o suporte já vai enviar, mas por vezes pode escapar e é importante vocês também terem atenção a isso e pedirem essa documentação final, caso ainda não a tenham recebido. Recebem a documentação final do operador, confirmar novamente se está tudo correto, porque às vezes pode vir alguma documentação trocada e convém confirmar tudo antes de enviar ao cliente. E o que é que eu faço? Normalmente envio sempre ao cliente, abro o PDF e tenho no Adobe, dá para editar o PDF. E eu sublinho as informações importantes que estão no PDF do operador. E o que é que são informações importantes? Os transferes, está bem? Como é que eles apanham um transfer? O que é que acontece no operador? Normalmente o operador são transferes partilhados. E o cliente chega ao destino e tem um representante do operador no aeroporto, vestido, identificado, por exemplo, com New Blue, Saltour, Holiday, e esse representante é que vai levar ao autocarro que depois vai fazer distribuição pelos hotéis. Tá bem? Mas isso normalmente vem tudo escrito no voucher. Se não vier, já sabem, também podem passar essa informação ao vosso cliente. Ok? O cliente apanha o transfer, vai para o hotel. Transfer de regresso. O que é que acontece? Nunca está o horário no voucher. Porquê? Porque o cliente, depois de chegar ao hotel, no dia a seguir de manhã, vai ter uma reunião com o operador. E nessa reunião vão fazer o quê? Vão apresentar várias excursões que o cliente pode comprar no destino. Não tem qualquer obrigatoriedade de compra. Também o cliente pode ir já com as excursões marcadas daqui com vocês. Pode marcar onde ele quiser ou pode comprar lá no operador, está bem? Mas se comprar lá no operador, vocês não ganham comissão. Se às vezes é melhor tratar logo aqui. E nessa reunião é quando lhes vão comunicar o horário do transfer de regresso, ou seja, eles vão dizer: o transfer de regresso vai ser no dia X, para quem vai embora no dia X, às X horas aqui à entrada do hotel. Bem, ok. Pronto, para aqueles que não gostam de ir a essas reuniões, depois vão ter que andar a comunicar com os portugueses que andarem lá pelo hotel e perceber qual é o horário de recolha, porque vocês não têm acesso, está bem? Escusam deles depois virem-vos perguntar e dizer, não fui à reunião e não sei qual é o horário, porque vocês não conseguem saber. Eles têm mesmo que se ou informar lá no hotel, tentar perceber com o hotel se conseguem contactar o representante local, ou então perguntar aos outros portugueses, porque há sempre portugueses em todo lado, não é? A menos que sejam de destino, mas portugueses, ou neste caso, imagina que saem de Espanha e vão, como é perguntar aos espanhóis, não é? Porque os portugueses vão estar os horários de regresso para Lisboa e não para Madrid, por exemplo. Ok? É importante vocês sublinharem essas informações todas no voucher, porque já sabemos que os clientes não leem os vouchers, por isso nós temos que ler os vouchers por eles e ao menos fazer isso de sublinhar as informações importantes. O que é que eu também no Adobe costumo colocar? O valor, por exemplo, da taxa turística. Há muitos destinos que cobram taxa turística. No nosso voucher da plataforma já vem lá o valor muitas vezes discriminado e eu sublinho com o marcador amarelo, mas quando não vem, ok, escrevo o valor da taxa turística a pagar localmente. Isso vocês encontram facilmente no Google, é só escrever taxa turística a pagar em Roma, taxa turística a pagar. Às vezes varia consoante a categoria do hotel, por exemplo, há cidades que para hotéis de 2 e 3 estrelas aplicam um valor por noite, para hotéis de 4 e 5 estrelas aplicam outro valor por noite, está bem? Isso também é importante vocês confirmarem. Mas toda esta informação vocês encontram facilmente no Google, ok?
Em relação aqui à nossa plataforma, pronto, nós temos a documentação final da viagem a partir do momento em que o cliente faz a totalidade do pagamento, está bem? Por isso aí vocês já conseguem aceder à documentação final da viagem. Aí também devem confirmar se está tudo correto e enviar ao cliente também os PDFs todos sublinhados com hora de check-in, hora de check-out e as taxas turísticas a pagar localmente. O que é que eu costumo fazer também quando envio esta documentação? Ou enviar um roteiro, imaginem que é um roteiro, o cliente vai para uma cidade europeia, vocês têm alguns roteiros no Boards, podem enviar, está bem? Ou então também uma folha com informações importantes sobre o destino. E eu vou-vos mostrar agora, deixem-me só sair. Primeiro vou-vos mostrar como é que vocês fazem para pedir a documentação ao suporte. Então, mesmo processo aqui, suporte e ajuda, contacta-nos, novo pedido, gestão de reserva, está bem? E documentação final. E depois selecionamos a reserva para a qual queremos pedir a documentação final, está bem? E aqui é só escrever: solicito, por favor, que me enviem a documentação final relativa a esta reserva. Ok. Depois aqui, se for em reservas de plataforma, vocês conseguem vir aqui à vossa reserva para conseguirem ter acesso ao voucher. Por exemplo, estes clientes aqui, que vão viajar agora em abril, já fizeram a totalidade do pagamento. Vamos aqui a ver detalhes, está bem? E ele vai-vos abrir a discriminação da reserva. Nós aqui já conseguimos ver, por exemplo, o número do voo, a referência do voo e tudo, mas eu gosto mais de emitir o PDF, porque mesmo que haja algum link e aqui ao carregar em imprimir, ele vai-vos abrir uma nova janela. Mónica, por favor, diz-me se estão a ver a nova janela, aqui não está toda preta. Está. Com o PDF. Sim, sim. Ok. Pronto. E eu, normalmente o que é que eu faço? Hum, eu aqui normalmente guardo, estas primeiras páginas não são tão importantes, está bem? Eu guardo sempre aqui a partir desta página, que lá está outra vez diferente, que é a primeira página onde efetivamente tem a informação da reserva. Tudo o resto que está para trás, pronto, é um bocado blá blá blá, e imaginem que o cliente até quer imprimir, vai imprimir isto tudo, não faz sentido nenhum, está bem? A partir desta página aqui é que efetivamente informação importante. Tem aqui os serviços, tem aqui os nomes dos passageiros, está bem? Tem o código da reserva, neste caso do voo, ok? Que é este, Porto Gran Canária, e é com este código de reserva que eu vou conseguir fazer o check-in na companhia aérea, está bem? Neste caso é a Aero Europa, e eu vou conseguir fazer o check-in na companhia aérea. Pronto. E depois tenho também aqui o transfer, tem aqui a informação toda, ou seja, ele aqui, eu normalmente sublinho esta parte aqui, ok? Isto é um transfer privado, por isso é que vai ter, que assim o cliente já sabe, quando chegar, vai ter aqui tudo aquilo que precisa e a assistência telefónica, tá bem? Caso não encontre, tem que ligar para este número, ok? Ahm, Depois, alojamento, está bem? Também tem aqui o código da reserva de alojamento. Estes códigos de reserva, mesmo quando querem entrar em contato com o hotel ou assim, estes códigos só aparecem depois da reserva totalmente paga, está bem? Pronto, neste caso eu vejo aqui o código da reserva. Aqui, por exemplo, na Gran Canária não tem aqui a informação da taxa turística, eu por acaso não sei se efetivamente tem ou não, ainda tenho que ir ver. Ok? Depois, transfer de regresso novamente, ok? Ele aqui diz que o transfer de regresso vai ser às 6h50 da manhã, ok? Sendo que o voo é, desculpem, às, vou, à 1h45, não, às 10 da manhã da Gran Canária, é muito provável que este seja o horário certo, está bem? O que acontece? Eu confirmo sempre, vocês têm aqui um contacto, normalmente estes contactos têm sempre o WhatsApp e confirmo sempre com o transfer no dia antes do cliente ir,
Se está tudo ok com o transfer. Neste caso, como vão ter uma bebé e é um transfer privado, vou solicitar uma cadeirinha para o bebé, está bem? E depois no regresso a mesma coisa. As cadeirinhas para bebê só podem ser solicitadas em transferes privados e normalmente têm custos extras. Ok? É sempre importante informarem os vossos clientes disso. Aqui, pronto, no dia anterior ao transfer, eu vou mandar a mensagem e vou perguntar: ok, está tudo ok com o transfer para os clientes X, no hotel X, e a hora de levantamento mantém-se às 6h50. E depois vou informar ao cliente se efetivamente a hora do levantamento será às 6h50 ou não. Ok? E pronto, e tem aqui o voucher todo direitinho. Esta última página também não é preciso, está bem? É só aqui até a página do seguro. Ok, pronto. Documentação de operador e documentação de plataforma está. Ok? Deixa-me só agora aqui a minha apresentação. Até aqui, tudo ok? Dúvidas? Se há dúvidas também mantemos depois para o fim. Vou só meter aqui esta pessoa, que eu não sei quem é, mas. Depois, o que é que eu vos queria mostrar também? Aquilo que eu mando aos meus clientes junto com a documentação da viagem, que é, ou seja, um roteiro, está bem? Quando é impresso, eu tenho um formato impresso, por exemplo, clientes que estão cá, eu tenho assim, por exemplo, um formato impresso, que eu imprimo e é o que está no board, está bem? É um formato, fica assim em formato de bolso, mas vocês podem criar os vossos próprios formatos. Depois, o que é que eu tenho? Tenho também para pessoas que gostam mais do digital. Já, tivemos agora uns clientes nas Canárias, eles eram de Andorra, e obviamente que eu não enviei pelo correio, enviei o formato digital. E enviei aqui um travel plan, está bem? Onde, pronto, fiz aqui uma pequena introdução, pus-los aqui as informações, eles têm isso no voucher, mas obviamente que gostei aqui um bocado as informações, o que é que eles tinham incluído e disse-lhes informações também importantes, por exemplo, quando o cliente chega antes do horário de check-in, ou, por exemplo, os clientes chegavam por volta das 11, meio-dia ao hotel, e o check-in era só às 3. Eles podiam usufruir do hotel a partir do meio-dia, na mesma, não tinham um quarto, mas tinham um sítio onde deixar a bagagem, e já podiam usufruir do tudo incluído, está bem? E no check-out a mesma coisa. Ou seja, no check-out, normalmente o cliente pode usufruir do resto do hotel, também até à hora em que o transfer venha buscar, mas confirmem sempre essas situações com o hotel. E depois, por exemplo, este hotel em si, que é o Abora Bonaventura, eles tinham um balneário onde depois podia tomar banho, antes de ir para o voo, tá bem? O que é que ponho sempre também alguma informação importante, que é aquilo que eu ponho sempre no roteiro, a moeda, o que visitar, está bem? Isto também é uma boa sugestão daquilo que eles podem visitar no destino. O que provar também, também coloco. Quando são, por exemplo, neste caso eles iam com tudo incluído e não fazia sentido, mas, por exemplo, numa viagem até à Madeira, também coloco, por exemplo, sugestões de restaurantes para o cliente ter aqui no Travel Plan. E pronto, e é isto que eu faço e que envio junto com a documentação, também a Travel Plan da viagem. Esta aqui era um bocadinho mais básica, não sei se tem aqui uma mais, deve ter aqui uma mais completa, por exemplo, de Paris, onde eu fiz mesmo, ok, lá está, aqui em Paris eu coloquei mesmo aqui alguma informação importante, por exemplo, dos transportes públicos, onde é que elas podiam comprar o passe e tudo, e fiz mesmo no roteiro o que é que deviam visitar em cada dia, segundo os dias que elas lá iam estar, ok? E depois aqui sim dei as sugestões de alguns restaurantes, o que é que elas deviam provar e informações também importantes sobre horários, preços, dos monumentos também, e onde é que elas poderiam também comprar alguns monumentos também. Isso também é importante. Depois há alguns destinos, por exemplo, como Caraíbas,
Às vezes coloco algumas sugestões do que levar, não é? Nomeadamente repelente, hum, algumas. É uma medicação, não é? Para os enjoos, para diarreias, para vómitos. Apesar de não sermos médicos e a consulta do viajante ser importante, podemos também dar esses conselhos, não é? Protetor solar, muito protetor solar, fator 50 a mais, mas pronto, essas pequenas dicas que às vezes é importante dar. Ok, acho que aqui no passo 5 está tudo. Vamos então ao passo 6. Ok? Passo 6, que é 5 dias antes da viagem, o que é que se deve fazer? Contactar o hotel e perceber se está tudo ok com a reserva. Se houver crianças, se está tudo ok com as camas extras. Aqui podemos voltar a frisar, imaginem que já tinham posto na reserva, queriam uma cama de casal. Podemos voltar a fazer o pedido, não é? Pedindo sempre que está sempre sujeito à disponibilidade do hotel. E não temos muito a fazer sobre isso, não é? Quando os clientes me pedem, eu digo sempre, "Olha, está sempre sujeito à disponibilidade do hotel, eu vou tentar, mas não prometo nada." Pronto, depois se tiverem, é sempre uma boa surpresa, mas sempre se salvaguardam a vocês. Depois, o hotel vai-vos dizer, normalmente, o que é que eu faço quando entro em contacto? Mandamos a referência da reserva e o nome da reserva, está bem? Depois pode acontecer eles dizerem, não temos cá nenhuma reserva com essa referência. Nós aí então mandamos o voucher só para eles verem como deve ser, está bem? Também acontece. E se eles continuarem a insistir que não têm nenhuma reserva com aquele nome, dá-vos uma margem também para contactarem o suporte para perceber se está tudo ok com a reserva ou não, porque às vezes há alguns operadores, não é? Porque aí que ligou não contrata diretamente com o hotel. Então enviam essa informação mais tarde para os hotéis e eles podem só receber 1 ou 2 dias antes e é importante também vocês fazerem essa comunicação. Depois o hotel confirma, está tudo ok com a reserva, e eu peço sempre se podem colocar um miminho no quarto. E aqui peço se podem colocar o cartão de boas-vindas. Normalmente faço sempre um charadinho que são os clientes prémio, ou que estão a festejar aniversário de casamento, ou algo desse género, para eles tentarem também se chegar à frente e oferecer uma champanhe, um chocolate ou um prato de fruta, o que quer que seja, está bem? Agora os hotéis estão mais difíceis nesse sentido, não estão tão benevolentes, não é? E pronto, e normalmente mandam a carta com os preços, depois vocês decidem se faz sentido oferecer ao vosso cliente ou não e o que é que querem oferecer consoante aquilo que eles mandarem. Exemplos de cartão de boas-vindas. Vou-vos mostrar agora o que é que nós costumamos colocar no hotel. Está bem? Ok, por exemplo, aqui em Évora. Neste caso, quando são assim cidades, cá em Portugal, onde eu não faço um travel plan nem nenhum roteiro, eu costumo sugerir, lá está, no cartão de boas-vindas tem esta parte da frente, onde ponho o destino e coloco sempre os locais de interesse e alguma sugestão de restaurantes, está bem? Quando são destinos onde eu efetivamente faço um travel plan e pronto, as pessoas vão com as coisas mais organizadas, então eu só coloco aqui uma mensagem também de boas-vindas, por exemplo, à Disney, neste caso, com uma pequena mensagem, só para eles saberem que podem contar connosco para aquilo que precisarem. E pronto, isto está feito. E mando para o hotel e eles colocam no quarto, está bem? Normalmente eles são muito acessíveis nisso e colocam sempre. É muito raro aquele hotel que não coloca, está bem? Passo 6, tá? Passo 7, que é quando o cliente está mesmo a ir de viagem, que é no dia antes da viagem, normalmente eu envio uma mensagem a desejar boa viagem e com os contactos de emergência, caso eles precisem. Imaginem, digo, olha, boa viagem, Sofia, caso amanhã necessitem de alguma coisa, que aconteça algum imprevisto, estão aqui os contactos de emergência para onde deve ligar, está bem? É que é importante vocês darem ou o vosso contacto, se vocês estiverem disponíveis naquele dia, àquela hora, não é? Imaginem que à hora do transfer vocês estão a trabalhar. Ok, então vocês vão dar o contacto do suporte, está bem? Que é para a cliente depois não chegar lá e não saber para onde é que vai ligar se vocês não atenderem. É muito importante darem o contacto do suporte. Pronto. No dia da viagem, normalmente eu, ao final do dia, dependendo da hora da chegada, não é?
Mando sempre mensagem a perguntar se correu tudo bem, se já estão instalados, se está tudo do agrado do cliente. E depois, no dia antes do regresso da viagem, aqui depende muito, porque há aqui companhias aéreas que só nos permitem fazer check-ins 24 a 48 horas antes, está bem? Por exemplo, a SATA, desculpem, não, a Transavia, a Ryanair, que só permite fazer check-ins 48 horas antes, se não tivermos embarque prioritário. Então, o que é que acontece? Nós vamos mandar os cartões de embarque para a ida, mas depois os cartões de embarque de regresso temos que mandar quando o cliente está no destino, está bem? Um, então, eu mando sempre os cartões de embarque. Se o hotel me respondeu ao cartão de boas-vindas, se eu tenho comunicação fácil com o hotel, eu vou mandar o cartão de embarque para o hotel e vou pedir para colocarem no quarto do cliente ou para entregarem ao cliente. E vou só mandar a mensagem ao cliente e dizer: olha, os cartões de regresso, os cartões de embarque estão na recepção ou vão ser colocados no vosso quarto. Se não forem, por favor, passem na recepção a pedir. O transfer vai ser às X horas e desejo uma boa viagem de regresso, está bem? Para o cliente saber também, para lembrarmos que tem que regressar das férias, não é? Que não pode lá ficar eternamente. Pronto. Aqui, em relação aos check-ins, muito importante. Check-ins. Eu tinha apontado isto, mas eu acho que ele andou aqui a baralhada os meus diapositivos, porque ele agora já decidiu mostrar também as fotos, não é? De repente decidiu funcionar metade e outra metade não. Que é em relação aos check-ins de voos, está bem? Check-ins de voos. Quando é operadores turísticos, pois não sei, ele eliminou-me aqui um diapositivo, está bem, tudo certo. Operadores turísticos. Normalmente o check-in é feito ao balcão, está bem? Salvo raras exceções em que dá para fazer online. Exceções essas, por exemplo, são a New Blue, se o cliente tiver o pacote Quality. Se for Essence, ele não vai conseguir, está bem? Mas se tiver o pacote Quality, ele vai conseguir fazer o check-in online e marcar os lugares gratuitamente online. Ou seja, é uma mais-valia porque, mesmo sendo operador turístico, não garante que eles vão juntos no avião. O que acontece? Se vocês não conseguirem fazer o check-in online no operador turístico, o ideal é o cliente ir o mais cedo possível para o aeroporto para ser dos primeiros a fazer check-in ao balcão. Isso vai permitir que depois fique junto no avião, também vai permitir ali uma maior escolha, porque eles no balcão depois são muito acessíveis e deixam escolher ali os lugares, está bem? Se for dos últimos a fazer check-in, já não. Aconteceu-nos de Cuba para cá. hum, os cubanos foram muito queridos, imaginem, colocaram que era um avião 242 ou 232, já não me recordo, qualquer coisa assim. Então colocaram o quê? Éramos montes de famílias e estávamos todos juntos, todos no fundo do avião. Estavam as mulheres e os miúdos todos todas na fila de dois e o pai na fila de três, em vez de colocarem as famílias no meio e os casais nas filas de dois. Pronto. Eles não eram muito dados à inteligência. Depois as hospedeiras lá no avião, obviamente, que andaram ali a fazer as trocas, mas normalmente quando é assim operadores é sempre muito mais fácil agilizar isso mesmo ao balcão e não há custos para isso. A menos que, pronto, o cliente queira, por exemplo, um lugar com mais espaço para as pernas, porque houve esta semana alguém que me perguntou, e há mesmo lugares próprios para isso que são premium e esses são pagos à parte também. Pronto, em relação aos check-ins. Depois, quando é na nossa plataforma, hum, depende sempre das companhias aéreas. Portanto, há algumas companhias que deixam fazer com mais antecedência, há outras que é 48 horas, 24 horas, também 72 horas. Cada uma tem a sua metodologia e depois vocês vão testando também em cada uma. Basta escrever no Google check-in TAP, quanto tempo de antecedência, check-in online na TAP, quanto tempo de antecedência dá para fazer e vai-vos dizer, está bem? Outra informação importante em relação aqui aos check-ins. Há algumas companhias aéreas, nomeadamente a Iberojet, assim, companhias mais à frente, que permite na gestão de reserva, ou seja, não é no check-in, imaginem, um mês antes, vocês vão a gerir a reserva, com o código, depois de já terem a documentação final com o código da reserva, e conseguem, por exemplo, escolher um menu infantil. Isso também é muito importante para o vosso cliente, está bem? Porque aconteceu connosco, quando fomos para
Cuba, nós sabíamos disso e escolhemos um menu infantil para a Matilde, e ela teve mesmo. E os menus deles são incríveis, muito melhores que os nossos. Fazem sempre imensa comida. E então, e tínhamos outras famílias ao lado, que a agência não nos fez isso, eles não sabiam e o miúdo comeu comida normal, porque eles depois levam a comida toda contada, tanto é que o pedido da refeição infantil só pode ser feito até 48 horas antes do voo. Depois disso já não dá para fazer o pedido. Então, e eles levam aquilo contado, não é? Depois há outras companhias, por exemplo, como a SATA, que já faz isso automaticamente. Por exemplo, nós agora fomos para os Açores, não tivemos, eu acho que não tivemos que pedir nada, pois não. Eu acho que eles fazem isso automaticamente, mas conseguem também entrar na gestão da reserva e ver isso, está bem? Hum, Quando há miúdos, podem ser nessas companhias que oferecem as refeições, podem ir ver se há essa possibilidade então de escolher o menu infantil. Aliás, eu estou a falar aqui do menu infantil porque é aquilo que acontece, mas também tem a opção, por exemplo, de escolher menu vegetariano, a Emirates, por exemplo, tem um lote de menus que podem escolher, por, por exemplo, vegetariano, se forem de alguma religião, também podem escolher um menu, por exemplo, sem carne de porco. Tem mesmo muita variedade nas companhias aéreas. E é muito importante, lá está, quando são esse tipo de viagens, também perguntarem ao vosso cliente se tem alguma questão. Também tem menus sem glúten, por exemplo, sem lactose, e podem pedir ao vosso cliente isso. Por acaso, eu tive uma cliente na passada que viajou no ano passado para a Tailândia. Ela era intolerante à lactose ou ao glúten e nós escolhemos logo o menu na Emirates com esse requisito e foi super fácil. E as outras companhias aéreas também têm isso, está bem? Obviamente as companhias de longo curso, voos de longo curso, companhias não low cost. O resto, querem comer, querem beber, pagam no avião, ok? Outra coisa que vocês podem fazer pedido é se imaginem, voos para as Caraíbas, voos de longo curso e há um bebé. Vocês podem fazer o pedido do berço, está bem? À companhia aérea. Isso normalmente é mais fácil na linha de apoio. Nem todos os aviões têm disponível, mas alguns têm e vocês podem fazer esse pedido à companhia aérea. Pois, o que é que acontece? Por exemplo, na, na Iberojet, não, na Orbest. A Iberojet, por exemplo, é mais fácil. Normalmente também tem um custo, está bem? Se o cliente quer, também tem um custo. Mas, por exemplo, na Nordeste aconteceu com uma colega que eles sentavam a mãe junto do bebê, mas depois não sentavam o pai. O pai, para sentar junto deles, tinha que pagar o lugar, está bem? E era assim um absurdo de valores. Mas, mas podem ver isso, às vezes até na linha de apoio com a companhia aérea, vocês conseguem isso facilmente, está bem? É como a Disney, reservas de restaurantes, é muito mais fácil na linha de apoio, elas são super acessíveis, super queridas e tratam de tudo e às vezes é mais fácil do que na aplicação. Por exemplo, uma colega vossa hoje tinha uma reserva das Solfeiras para a Disney e o código da reserva que vem no voucher não é o código que é aceito na aplicação para fazer as reservas de restaurantes. Então ela ligou para a linha de apoio, fez-se passar pela cliente, explicou a situação e eles deram-lhe o código da reserva efetivo para ela conseguir fazer as reservas de restaurante na aplicação também. Depois, queria-vos deixar com esta frase, que é o melhor marketing que nós podemos ter é mesmo um cliente satisfeito que nos recomenda e que recomenda o nosso serviço. Isso não há nada que é aquilo que vos vai trazer muito mais clientes e aumentar a vossa carteira de clientes, está bem? Não há nenhum segredo. É fazerem um bom trabalho, o cliente adorar o vosso serviço, que ele depois vai recomendar e vai sempre voltar, está bem? E são estes pequenos pormenores que fazem toda a diferença, porque, por exemplo, no voo efetivamente para Cuba, até um casal que ficamos amigos, e ela dizia: o Duarte não tem o menu, e depois acabamos até por lhe dar algumas coisas que a Matilde tinha, efetivamente o menu de adultos, pronto, para criança normalmente acaba por ser sempre mais diferente, pronto, eles têm sempre um chocolatinho, têm um queijinho da vaca que rir, tem muita coisa que no menu de adultos não tem, não é? Efetivamente, eles têm sempre muita comida que nós não temos. Acabam por ter assim um menu mais completo, ok? Dúvidas sobre isto? Sim, Patrícia diz. Podes ligar o microfone.
Podes começar, Carla, se quiser. Olá, Olá. tudo bem? Eu tenho duas dúvidas. Sim. Então, em relação àquilo que tinhas dito em relação à consulta do viajante, que se fizermos com o seguro da Silver e Gold já fica incluído. Depois, como é que se processa isso? Vocês no voucher. Ah, espera aí, eu até vos posso mostrar que eu tenho aqui um silver. Deixa-me só compartilhar aqui o meu ecrã. No voucher tem lá essa indicação, ou seja, deixa-me abrir aqui o meu e-mail. É o cliente que tem que ligar, está bem? Sempre. Aqui abrir. Onde é que isso está? Já coloquei aqui na pasta do cliente. Não sei. Outra coisa que vocês devem ter em atenção quando fazem uma reserva, coloquem sempre o vosso e-mail, está bem? Porque são vocês que vão receber tudo. Senão depois o cliente vai estar à Nora, não vai saber onde é que estão os vouchers de seguros, não vai saber nada. Coloquem sempre o vosso e-mail, está bem? Para conseguir ajudar o cliente. Ok, eu não coloquei aqui os vouchers, já não aqui os meti. Está aqui na pasta de entrada. Ok, estão aqui. Pronto. Quando vocês fazem a reserva, vocês recebem a confirmação da reserva e depois recebem dois e-mails que dizem assim: apoio ao cliente. Ok? Seguro ai que ligou. Vocês ao abrirem, vocês têm um e-mail para cada pessoa que vai viajar, está bem? Neste caso, é um seguro Silver. Vocês têm que abrir a apólice do seguro, está bem? E o cliente vai ter que ligar e marcar a consulta do viajante com o número da apólice, está bem? Por isso vocês têm que mandar isso ao cliente e ele marca. Ok, Ok? ok. Enquanto que se vocês meterem o e-mail do cliente na reserva, ele vai saber à Nora, não vai saber onde é que está a apólice e assim vocês já sabem. Também foi importante essa pergunta para eu vos mostrar onde é que vocês veem os certificados de seguro, está bem? E mesmo que, imaginem que o cliente precisa de ativar um seguro no destino, a mesma coisa, tem aqui o contacto e tem aqui o número da apólice para depois ativar o seguro, está bem? E é o seguro que vai dizer o que é que ele precisa de fazer, imagina, o cliente está a vomitar no destino, é um seguro que vai, ao fazer uma chamada, por videochamada com o médico ou encaminhar para o hospital para receber o devido tratamento. Ok. Agora, a minha outra questão. Tens alguma dica? Que eu tenho um rentacar agora, mas é só rentacar. Em abril, tens alguma dica de acompanhamento? O que é que eu posso fazer antes? Ou se há alguma coisa para fazer? É em Sim, aeroporto. e Ah, sim, nesse caso não, pronto, é só mesmo avisar o cliente, mas isso já tem que ser avisado no momento da reserva, não é? Para não se esquecer do cartão de crédito em nome do condutor, porque senão o carro não é entregue. Essa carta de condução tem validade. Também aconteceu no outro dia. Uma colega, por acaso a consultora aqui na que ligou, chegaram ao destino, ela esqueceu-se do cartão de crédito. Era ela a condutora. Ok, tudo certo. Também estava lá com o cartão de crédito, mas a carta de condução dela já tinha passado a validade. Ou seja, ninguém estava apto para levantar carro nem para ok, fazer nova reserva, neste caso, porque eles não entregam o carro sem que o cartão de crédito esteja em nome do condutor. E pronto, se a carta de condução não tiver validade também não. Mas pronto, a parte da carta de condução é mais com pessoas de uma certa idade, não é? Que tem aquela parte em que têm que renovar e convém às vezes ver isso, não é? Porque nem se lembram e acabam por se esquecer. ok. Obrigada. Sim, Carla. Eu só ia fazer uma pergunta, não é dúvida, mas eu fiz uma reserva para Punta Cana e o cliente pediu-me para que o quarto do hotel fosse superior e não resto de chão. Eu esse pedido faço agora ou faço mais próximo da viagem? Podes, pois não fizeste isso no momento da reserva, pois não? Hum, Quando preencheram, quando Não, ele preenches, só me disse depois, já estava a reserva feita. podes ir lá está, a contactar suporte e E fazer fazer esse esse pedido. pedido, abrir Sim, ticket e fazer esse sim, pedido. parte do.
Neste caso, deixaria-se mais aqui na parte de pois a alteração não é, mas gestão de reserva, dúvida sobre uma reserva, se calhar colocava aqui, escolhes a reserva e colocas. Diz, ok, está bem. Porque ainda por cima, nas Caraíbas é muito difícil contactar hotéis também, está bem? Às Ok. vezes funciona, tem o WhatsApp no site ou um chat, e acaba por vos dar o e-mail direto da recepção, mas não é muito fácil na, nas Caraíbas contactar hotéis. Então vou fazer isso. Ok. Ok? Posso, E Manuela diz. sim. Olha, eu por acaso tenho uma questão que vai ali ao encontro da Carla, deve ser a mesma coisa. Que é, eu vendi duas viagens para Gerba, são famílias, e pediram-me se dava para ficarem os quartos o mais próximo possível. Também será, ou seja, o pedido passa ao suporte, não é? Foram reservas separadas? Foram reservas separadas, sim. Sim. Então, depois lá está. Vai ser mais difícil porque são reservas separadas, não é? Sim. São Eh, reservas diferentes, nem foram feitas no mesmo dia. Foram feitas Pois, em dias diferentes. que aí o melhor será mesmo tentar entrar em contacto com o hotel e com os números das duas reservas fazer esse E pedido. quanto tempo antes achas que 7 dias antes é é? suficiente. Sim. Ok, Sim, porque é quando eles fazem ali a gestão, devem fazer mais perto da data do está bem. check-in, mas 7 dias antes. Ok. Outra questão. Tu há bocado falaste nos transferes, que enviavas mensagem, a confirmar, não é? A hora, pronto. Isso é só no regresso ou também fazes, ou seja, quando o cliente chega, contactas logo o transfer no dia da chegada ou só quando é É no assim. regresso? Eu confirmo sempre na ida também, se está tudo ok com o transfer, principalmente, pronto, se precisarem de cadeira de crianças, também contacto, não é? Para fazer esse pedido, aí convém contactar 2 dias antes. Os de Paris são um bocado ranhosos, pronto, e tem se calhar sempre a mesma empresa de transferes. Por exemplo, eu tive há 15 dias uns clientes em Paris, imagina, no dia antes ele estava a dizer, sim, sim, temos cadeiras, mas tem um custo adicional. Eu disse, está bem, mas vocês já sabem desde o momento da reserva que há crianças, por isso, como é que vocês as iriam transportar? Se o cliente não paga, o que é que vocês vão fazer? Vão transportar as crianças sem cadeira e depois quem é que paga a multa? E ele acabou por dar as cadeiras, às vezes também devemos bater ali um bocado o pé. Eles dizem sempre que há custos adicionais, mas tentar ali dar a volta, a ver se eles perdoam um bocado. Obviamente temos que dizer ao cliente que há sempre custos adicionais. Eu, por acaso, naqueles clientes tínhamos esquecido de dizer. E então, depois tive que contornar ali a situação e correu bem, porque efetivamente eles não cobraram, não é? Porque eles sabem à partida que há crianças, eles têm que disponibilizar isso. Pronto, ok. Porque depois estava-me a dizer assim, que não sabia se ia ter, e eu disse: não, vai ter que ter. Tanto que é que os clientes já estavam no avião e eu sem saber se ele, quanto é que eram as cadeiras, eu a pedi para ele me enviar o link para pagar as cadeiras, depois aquilo era uma coisa estúpida. É tipo 5 euros por cadeira, assim mesmo uma coisa irrisória. Ou seja, eu penso mesmo que ele estava a usar comigo e eu disse: olha, manda-me um link que eu pago isso, daqui a nós temos clientes no aeroporto. E ele disse: afinal não há custos. Mas sim, contacto sempre mesmo na ida, pronto, só para ter a certeza que está tudo bem. Pronto, quando há atrasos no voo, também comunicar com o transfer, está bem? Enviar sempre mensagem a dizer, olha, eu vou. Normalmente eu mando o número do voo e a hora prevista de chegada, está bem? Porque há muitos transfers que já fazem essa monitorização com o número do voo. Ou seja, se o voo atrasar, eles já sabem que eles têm lá, pronto, fazem isso num site onde veem se os voos estão atrasados e depois já é mais fácil, mas mesmo que atrase, convém mandar mensagem ao transfer dizer o voo está atrasado, está bem? Ok. E só uma última coisa. Ao bocado falaste nessa situação dos transferes, ahm, no voucher depois aparece lá o link daquele documento que é preciso imprimir. E em alguns é Pronto. preciso Porque imprimir eu, por documento. acaso, hoje ia-me passando essa ao lado. Só depois é que tive a ler bem o voucher e que vi lá o link. Porque depois Sim, acho que é eles não muito, conseguem apanhar o transfer sem esse documento. não, Pelo menos, é muito importante terem esse documento. Não, às vezes não precisa ser impresso, basta ter no telemóvel, mas o voucher da Equigo
não é válido, é preciso esse documento. Também acontece isso com atividades, por exemplo, bilhetes da Disney ou outro tipo de tours, também é um link, tem que entrar no link para sacar o documento final, também. Por isso é que eu digo que é sempre importante lerem os vouchers todos também. Mais dúvidas? Não? Não há dúvidas, está tudo compreendido. Preparado para agora começar a ver os clientes a viajar, não é? Porque estamos agora a chegar a uma época onde vai haver muitos check-ins, muitos check-outs, não é? Já agora na Páscoa houve alguns, mas agora maio, junho, julho, agosto, setembro vai ser assim o ponto alto. Por isso é mesmo importante vocês terem tudo organizado, com quanto mais antecedência melhor, porque só vos ajuda a vocês e preverem eventuais situações, não é? Que pode acontecer. Se vocês jogarem por antecipação, é muito mais fácil contornar qualquer situação que seja, está bem? Outra coisa que, sim, não, dizia lá, estava lá a falar da IATA, ver os formulários de entrada em cada país, está bem? Porque isso varia de país para país. Há, por exemplo, Cabo Verde, acho que só lá para fazer 24 ou 48 horas antes. Punta Cana, República Dominicana, dá para fazer com mais antecedência, está bem? Acho que uma semana. Verifiquem sempre esses formulários de entrada. Nova Iorque, por exemplo, é do oeste. Mónica, quanto tempo é que se consegue fazer de antecedência o esta? Eu fiz acho que um mês antes. Pronto, Só uma vez. sim, estamos. Mas Por isso, aquilo, tipo, em 2, 3 horas a gente recebe um e-mail a dizer que está válido. Não precisa de ser ok. tanto tempo antes. Eu é que fiz porque como foi a primeira vez, pronto. Sim, mas imagina que por acaso o esta vinha recusado. Convém o Eles têm esta. que ir à embaixada e é por esse motivo é que se calhar convém sempre fazer um bocadinho antes, só Exatamente, sim. para, depois, para prevenir. Ok, é muito importante isso. Outra coisa, já agora que falamos de Nova Iorque, pessoas que tenham estado em Cuba e depois queiram ir aos Estados Unidos, o ESTA não é suficiente para entrar nos Estados Unidos, está bem? O ESTA pode mesmo vir recusado, eles precisam de outro visto especial, que é pedido diretamente na embaixada, ou então às vezes o mais fácil é mesmo fazer um passaporte novo e só pedir o ESTA, ok? Porque por causa pronto, das ligações políticas entre Cuba e Estados Unidos, os Estados Unidos não permite, está bem, essa entrada com um passaporte que tenha passado em Cuba. Já ficam com essa informação também. Obviamente, não é? Se o cliente não vos disser que esteve em Cuba e quer marcar uma reunião uma viagem para os Estados Unidos, é normal que vocês não saibam, mas lá está, se fizerem um esta com muita antecedência, por exemplo, um mês de antecedência, e ele vier recusado, depois o cliente tem maneira de contornar a situação fazendo um passaporte novo ou pedindo um visto especial na embaixada, está bem? Quanto mais antecedência jogarem, melhor. Só parar aqui a gravação.